Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é escatologia, o estudo das últimas coisas. Esta aula está maravilhosa, porque se trata do arrebatamento da igreja, dos acontecimentos futuros, escatologia. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender tudo sobre o fim dos tempos, os últimos acontecimentos. Exemplo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, o juízo final, o Armagedon, tudo sobre o futuro, a condenação, o estado eterno, a vida eterna, o juízo final. Tudo isso nós vamos aprender nessa matéria de escatologia bíblica, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia em São Paulo, capital, há quase 25 anos. Estou ministrando aula teológica em 16 países e 27 estados brasileiros. Já formamos cerca de 20 mil alunos no mundo. E eu sou professor de teologia. Se você quiser adquirir os livros, estão aqui, ó. 20 livros é o curso básico. Mais 20 é o bacharel. Aqui é o básico, médio e o bacharel. Tá bom? Ó, teologia, ó, cristologia, ó, tá tudo aqui. 20 livros é o curso básico. Se você já fez o curso básico, você pode fazer o mestrado em teologia, ó pessoal, esse livro grande e bonito, ó. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma, o histórico, a carteirinha de aluno e tem formatura presencial. A próxima formatura vai ser janeiro do ano que vem, as inscrições já estão abertas. Lá eu vou te entregar a credencial, o seu diploma e o canudo, pessoal, canudo de formatura, ó. Foi esse canudo aqui que o pessoal pegaram na formatura nesse mês. O curso é à distância, mas a formatura é presencial, para quem quer, não é obrigatória. Você diz, não pastor, eu vou em São Paulo fazer a minha formatura. Aí você vai pegar esse canudo bonito, grande, ó pessoal. Pegar o seu diploma, tirar foto, filmar e colocar na internet. Pessoal, se você quiser o seu anel, também tem aqui, ó, anel de formatura de teologia, ó. Tá bom? Básico, médio, bacharel, ó, anel banhado a ouro original. Vamos para a aula, escatologia. O que é que nós vamos aprender nesse livro aqui, ó? Câmeras, filma aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha lá. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Tá vendo aí? Agora vamos lá. O que é que nós vamos aprender nesse livro? Nós vamos aprender as 7 dispensações, sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, o tribunal de Cristo e as bordas do Cordeiro, a grande tribulação, as 70 semanas de Daniel, a manifestação do anticristo, Israel e o gentio na grande tribulação, o local geográfico do Armagedon, a invasão russa, Gog, Rússia é Gog e Magog, guerra do Armagedon, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final, o estado intermediário dos mortos, Seol ou Hades, o destino dos ímpios, o destino do justo, a vida eterna e o estado eterno. Tudo isso que eu li, nós vamos ler nesse livro aqui, ó, de escatologia. Ó, escatologia é os acontecimentos futuros que vai acontecer no planeta, com a igreja, com o povo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Leia aí, Apocalipse capítulo 1
e versículo 1. No seu livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, João escreve isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ele revela o oculto e o profundo. Ele revela o profundo e o escondido. Daniel 2 e 22. E disse-me, não sela as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22 e 10. Portanto, a palavra escatologia é estudo dos acontecimentos futuros sobre o planeta Terra e principalmente sobre a Igreja de Deus. Lição 1. As 7 dispensações. Sabemos que o número 7 é o número da perfeição. 7 anjos, 7 olhos de Deus, 7 igrejas, 7 olhos. Então, o número 7 é o número da perfeição. E as dispensações também são número 7. São 7 dispensações. O que é dispensação? A palavra dispensação vem do latim, significa dispensation, que quer dizer dispensar, distribuir. Uma dispensação é um período de tempo que Deus dá ao homem. Preste atenção. Uma dispensação é um período de tempo em que o homem é experimentado em relação à obediência à revelação. Vontade tanto permissiva como vontade diretiva. Na Bíblia pode discriminar 7 dispensações. São elas. Número 1, primeira dispensação. Dispensação da inocência, que vai da criação do homem até a queda. Segunda dispensação, consciência, que vai da queda até desse tempo. Preste atenção, consciência, dispensação, até o dilúvio. Isso, da queda do homem até o dilúvio é a dispensação da consciência. Depois vem a dispensação governo humano, que vai do dilúvio até Abraão. Depois, a próxima dispensação, patriarcal ou aliança, dispensação patriarcal, que vai de Abraão até o Monte Sinai, a lei. Depois a dispensação lei, que começou com Moisés e terminou em Jesus Cristo. Depois a dispensação graça, começa com Cristo e termina no arrebatamento da igreja. Sétima dispensação, milênio, começa depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, e fica por 1000 anos. Então, existem 7 dispensações. Anotaram? Primeira dispensação, inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano. Quarto, patriarcal ou aliança. 5, lei. Sétimo, graça. Então, sexto, graça. Sétimo, milênio. Então, inocência, consciência, governo humano, governo patriarcal, lei, graça e milênio. Tudo isso que eu estou falando está nesses livros. Você precisa adquirir os livros. As videoaulas é muito boa, mas o livro é mais completo, tá bom? Alguma dúvida aí? Coloca nos comentários. Sinais da vinda de Cristo. Olha só, eu vou relembrar o que eu já falei. A palavra escatologia é um termo constituído de 2 palavras gregas, escatos e logos, que significa o último ou fim. Logia procede de logos, significa tratado ou estudo. Portanto, a palavra escatologia significa estudo das últimas coisas, ou doutrina das últimas coisas. Qual é a fonte da escatologia bíblica? Qual é a fonte da escatologia?
a Bíblia. Qual é o alvo da escatologia? Israel, a igreja. Pega um papel e uma caneta, anote o que eu falei. Qual é a fonte da escatologia? A Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3:15, Apocalipse 1:1. Qual é o alvo da escatologia? A igreja e Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 ao 8 e 21, versículo 9. Portanto, a fonte da escatologia é a Bíblia. E o alvo da escatologia é a igreja e Israel. A vinda de Cristo dá-se em duas fases distintas. A primeira visível e a segunda invisível. Para aí. A primeira fase é invisível, a segunda é visível. Tá? Quando será o arrebatamento da igreja? Quais são os sinais? Sinais da vinda de Cristo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram para Jesus. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:36. Perguntaram. E Jesus responde. Os falsos cristos, falsos profetas, Jesus falou, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Cristo. Desde que Jesus falou isso até hoje, quantos falsos cristos, anticristos já apareceram? Guilherme Miller, fundador do Adventismo, marcou a vinda de Jesus e não aconteceu. Então, o fundador do Adventismo, o nome dele é Guilherme Miller, fundador do Adventismo. Quem é o fundador da Testemunha de Jeová? Carlos Tássio Russell. Carlos Tássio Russell, fundador do movimento da Testemunha de Jeová, previu que os governos acabaria, também deu profecia falsa. Carlos Tássio Russell deu profecia falsa sobre a vinda de Cristo. Guilherme Miller, fundador do Adventismo, também profetizou falsa profecia sobre a vinda de Cristo. Falsos profetas surgiu, muitos falsos profetas de Cristo até hoje. Quantos profetas falsos não surgiram dizendo, eu sou Cristo, eu sou isso. Os falsos ministros do Evangelho, o trigo e o joio, a globalização do Evangelho, através da internet, o Evangelho está chegando no mundo inteiro, meu irmão. Esse canal já pega na África, Moçambique, Angola, o mundo inteiro. A globalização da evangelização é um dos sinais da volta de Cristo. O Estado de Israel já foi reconhecido 14 de maio de 1948. O Estado de Israel foi reconhecido como nação. Por isso que tem a briga até hoje, porque os árabes não querem Israel como um país. Sinal também no céu. Jesus previu antes do arrebatamento, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Pessoal, deixa eu dar um lembrete aqui. Disco voador não existe. Ah, mas meu pai, meu bisavô viu, passou no jornal, o vizinho viu. Ele pode ter visto? Sim. Mas Paulo fala na Bíblia que os principados, potestade, demônios, Satanás está em cima nos céus. Há 3 céus na Bíblia: Aurano, Messorâneo e Eporâneo. Céu inferior, céu intermediário e céu superior. Céu das nuvens, céu sistema do universo e céu morada de Deus. No primeiro céu e no segundo céu fica a potestade que Paulo falou, principado, potestade. O demônio fica em cima, o demônio. Lembra de Deus? Perguntou. Ô Satanás, de onde você vem? Ele falou, tu sabes que eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo fica aí no espaço sideral, junto com os demônios, se transformando em ET para enganar os bestas, os bobos.
Ah, eu vi um ET, viu mesmo, mas é do mundo espiritual, é capeta se transfigurando em ET. Aliás, o ET, o próprio capeta já é um ET, o próprio Satanás já é um ET. O que é ET? Extraterrestre, extraterrestre. O diabo não é da terra, os demônios não são da terra, eles vieram de outro lugar. Então o próprio demônio, os próprios diabos já são ET, eles se transfiguram em anjo de luz para enganar até os escolhidos, se for possível. Então ET não existe, o que existe é demônios. Sinais na terra, terremoto em vários lugares. Os terremotos são sinais na terra, Atos 2:19. Meu irmão, o terremoto é um sinal da vinda de Cristo. Cada vez mais, de 1950, surgiu o terremoto. 1960 aumentou, 1970 aumentou, 1980 aumentou, 2000, cada ano que passa, aumenta mais o número de terremotos. Isso é um sinal da volta de Cristo. Seca e catástrofe ecológica, fome, sinais na vida política, guerra e rumor de guerra, a Rússia invadindo a Ucrânia, Israel lutando contra os palestinos, Estados Unidos ameaçando a Rússia, a OTAN quer brigar com a Rússia. Isso tudo é profecia, guerra e rumores de guerra. Tivemos duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. E a Segunda Grande Guerra Mundial aconteceu em 1939 a 1945. Está para estourar a Terceira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos for lutar contra a Rússia, pode se preparar a Terceira Grande Guerra Mundial, que muitos teólogos chamam de Armagedon. E falar em Rússia, está na Bíblia que a Rússia vai invadir Israel. Está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39. Gog e Magog vai invadir Israel. Nós sabemos que Gog é um neto de Noé, os antigos cítaros e os tátaros, que são os atuais russos. Portanto, quando a Bíblia fala de Gog e Magog, a Bíblia está falando da Rússia. A Rússia vai invadir Israel, junto com a China. A Bíblia fala, e abriu-se o rio Eufrates, para vir 200 milhões de cavaleiros ao Oriente. O Oriente de Israel é a China. Então, meu irmão, a Rússia vai invadir Israel na grande tribulação, sabia? A profecia Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é os cítaros e os tátaros. Quem são os cítaros e os tátaros? São a Rússia, os russos. Formação do bloco econômico, lembra da União Europeia? Formou aí os blocos econômicos. A Bíblia fala que 10 chifres, terão 10 chifres, né? 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres é 10 nações. Sinais socioeconômicos, fome. Pessoal, o homem já sabe como chegar em Marte, mas não sabe como fazer a comida chegar à mesa da maioria das pessoas. Na África e no mundo inteiro, pessoas passam fome. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome diariamente. No Nordeste do Brasil, na África e muitos outros países. A fome é uma profecia de Cristo do final dos tempos. Peste, passou aí a pandemia, não foi? O Covid que veio e tal, e dizimou muita gente morreu, pessoal. Morreu, conheço pastores, amigo meu que morreu, alunos meus de teologia morreram no Covid. Então é peste. Peste é praga. Covid foi uma praga. E vai vir outras pragas. Então a praga, a peste, é um sinal da volta de Cristo. Jesus falou, fome, sinais, praga, peste. Sinais na vida moral, o aumento da iniquidade. Cada vez mais
está ficando a depravação moral. Cada vez mais as mulheres usando cada vez menos roupa. Preste atenção. Cada vez mais as mulheres estão usando menos roupa no seu corpo, sensualizando. Depravação como no dia de Ló. Ló estava aquela liberalismo, né? Homem com homem, mulher com mulher, com criança, liberalismo. Hoje também a lei do aborto, a lei do homossexualismo, pode homem com homem, mulher com mulher, banheiro para trans. Está proibido agora em alguns estados do Brasil, chama pai e mãe, agora é cuidador. Eles querem abolir o nome pai e o nome mãe para cuidador. Homem com homem, pegando criança para adotar. Tudo isso é a depravação moral. O arrebatamento da igreja. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai vós também. João 14:3. Etimologia da palavra arrebatamento. O que significa arrebatamento? A palavra arrebatamento vem do grego, que significa retirar algo com rapidez. É isso aqui, ó. A palavra arrebatamento é isso aqui, ó. Tá vendo? Na minha mão, ó. Tá parado, ó. Não foi rápido? A palavra arrebatamento é tirar algo rapidamente, de forma inesperada. Já do latim é raptare, significa tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta. Então é o seguinte, ó. Do latim é tirar de forma violenta. A palavra arrebatamento é tirar com rapidez. É exatamente isso que Deus vai fazer com a sua igreja. A igreja está aqui, ó. Entendeu? O que é arrebatamento? Como será o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? O arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis físicas, era conhecidas como, pois, transformação, translado dos verdadeiros cristãos para Jesus. Pessoal, aqui para nós, eu creio que vai ter arrebatamento. Tem igrejas, teólogos, professores aí na internet, não, arrebatamento não vai existir não, Jesus vai voltar, mas não arrebatar não. Eu creio no arrebatamento, eu aprendi assim, tem base bíblica, e eu não estou convencido que vai ter só a vinda de Cristo não, vai ter arrebatamento e a segunda vinda. Essa é a visão dos assembleianos. Pessoal, nesse livro tem 3 escolas de interpretação sobre a grande tribulação, viu? Sobre o arrebatamento. 3 escolas de interpretação sobre o arrebatamento. Pós-tribulacionista, que ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação só depois, no final, que ela vai ser arrebatada. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação até a metade, só assim Jesus volta. E os pré-tribulacionistas, que ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrancada antes. Tudo isso que eu estou falando está aqui, ó. Então, na escatologia bíblica tem 3 escolas de interpretação. Mostra aqui para mim, câmeras, mostra aqui. Vamos lá. Vem cá. Olha lá. Existem 3 tipos de escola de interpretação sobre o arrebatamento. Os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Pode tirar um print e anotar aí, tá bom? Pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e pré-tribulacionista. 3 diferentes escolas diferentes sobre o arrebatamento. Então, meu irmão, a escola pós-tribulacionista é os pensadores que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação e só após a grande tribulação Jesus volta. Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar até a metade, só assim Jesus volta.
E os pré-tribulacionistas ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja será arrebatada antes, que é o que eu creio, que as Assembleias de Deus do Brasil crê, que as igrejas pentecostais evangélicas do Brasil crê, porém as igrejas presbiteriana, batista, as igrejas reformadas não pensam como os pentecostais. A presbiteriana, ela não acredita no arrebatamento da igreja, nem a igreja batista. Somente as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e muitas outras acreditam no arrebatamento da igreja. Eu, como teólogo, professor da Bíblia há quase 25 anos, creio no arrebatamento da igreja sim. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e depois uma vinda gloriosa, tá bom? Palavra que descreve o arrebatamento, parousia e epifaneia, são duas palavras diferentes. Parousia quer dizer chegada rápida, o arrebatamento é parousia, chegada rápida, e epifaneia é manifestação, que é a segunda vinda de Cristo visível. O arrebatamento é invisível, sumir. A vinda em glória, foi isso que eu aprendi desde criança, e eu acredito piamente nisso. Tá bom, pessoal? Qual a diferença entre os dois eventos? Ou seja, o arrebatamento é para a igreja, a segunda vinda é para Israel e o mundo. Quais são os personagens que participarão do arrebatamento? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo Tessalonicenses 4,16. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Segundo Tessalonicenses 4,17. O próprio Senhor, a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor, qual o mesmo Senhor? O Senhor que foi crucificado. A Bíblia diz assim, Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Senhor que subiu, é o mesmo Senhor que foi crucificado. Jesus Cristo é o mesmo Senhor. Ele é o personagem principal do arrebatamento. Segundo o arcanjo, a Bíblia diz que o arcanjo participará do evento tocando a trombeta. O arcanjo Miguel vai tocar a trombeta. Pom, ó. Tam, 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 tam. Os mortos em Cristo ouvirão, ressuscitarão e nós subiremos ao céu. Pessoal, esse ensino eu não abro mão. Não abro mão. Os mortos vão ressuscitar e os vivos vão subir transladado a encontrar o Senhor nos ares. Elementos especiais do arrebatamento: surpresa, invisibilidade, imaterialidade, velocidade. Eu vou repetir. Elementos especiais do arrebatamento. Alguns elementos especiais indicam a natureza e o procedimento do arrebatamento da igreja da vinda do Senhor. Primeiro, surpresa, ninguém sabe o dia e a hora. Segundo, invisibilidade, vai ser sumir, estarão dois, um será levado. Nos Estados Unidos já tem uma lei que não pode colocar dois pilotos crentes dentro do avião, porque se os dois for crente, for arrebatado, o avião fica desgovernado. Então a lei lá é colocar um crente e um não crente. Caso arrebatamento, o não crente segue voo. Imaterialidade quer dizer espírito. Velocidade, o arrebatamento vai ser muito veloz. A ressurreição dos mortos, a nossa ressurreição será invisível, gloriosa. Tá, pessoal? A natureza dos corpos, nossos corpos será o quê? Ressuscitado de forma glorificada, diferente dos corpos ímpios, que vão ressuscitar sem nenhuma glória. Caim vai ressuscitar sem nenhuma glória. Abel glorificado. O tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final é outra coisa, muita gente confunde. Tribunal de Cristo é a recompensa
das obras, que Jesus vai chamar a igreja de um por um e dizer: se trabalhou, você fez mais, está aqui. Tribunal de Cristo é recompensa, galardão das obras dos fiéis. Juízo final é para condenação, é outra coisa. O tribunal de Cristo vai se dar no espaço, algum lugar aí no céu. Quem será o juízo? O próprio Jesus. Tipo de galardão: coroa da vida, coroa da vitória, coroa de gozo, coroa da justiça, coroa de glória. Tudo isso nós vamos ter coroas, mas elas não são literais, são coroas simbólicas. Lá no céu não vai ter coroa física, que cada pessoa que ganha para Jesus coloca uma pedrinha na coroa. As coroas não são literais, as coroas são símbolo, não é coroa física para cada crente. Em um reino, todo mundo de coroa, que reino é esse? Em um reino, só o rei tem a coroa, não é? O resto não tem ninguém. Assim é lá no céu, só Jesus terá a coroa de rei. E a igreja terá a coroa? Não. Essa coroa que diz aqui é coroa simbólica, coroa da vida, que você entrou no céu, coroa da vitória, que você venceu e entrou no céu, coroa de gozo, o imenso gozo ao entrar no céu, coroa da justiça, é o prêmio dos fiéis, coroa de glória, o teu corpo vai brilhar. Não coroa física, é coroa simbólica. Na Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, simbólica e figurativa. Essas coroas não é o sentido literal, é o sentido simbólico, tá bom? A borda do cordeiro será para a igreja, depois para Israel. O noivo é Jesus Cristo, a noiva é a igreja. Os convidados são os crentes do Antigo Testamento. O Espírito e a esposa diz: vem. O noivo diz: certamente cedo venho. A noiva diz: ora vem Senhor Jesus. Pessoal, é o seguinte, lá no casamento, lá no céu vai ter um grande casamento, naquele dia. Tandandandan, tandandandan. Aí a noiva entrando, né? Olha só, o noivo é Jesus Cristo. O pastor que vai fazer o casamento é Deus. O Espírito Santo é quem enfeita a igreja. Os padrinhos são os anjos. Os convidados são os crentes do Antigo Testamento. E a igreja é os crentes do Novo Testamento. Olha, pessoal, que comparação linda. Quando vai fazer um casamento, todos nós já foi no casamento. Tem o pastor que faz o casamento, tem o noivo, tem a noiva, os convidados, os padrinhos e a noiva, né? E a pessoa que prepara a noiva. Então lá no céu, quem vai fazer o casamento? É o pastor chamado Deus. Quem vai arrumar a noiva? O Espírito Santo está arrumando até hoje, já está arrumando para casar. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Quem são os padrinhos? Os anjos. Quem são os convidados? Os crentes do Antigo Testamento. Quem é a noiva? Os crentes do Novo Testamento, comprado, lavado pelo sangue de Cristo. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe. Esta é a lição 1 de escatologia. Amanhã vai ser a lição 2, maravilhosa. Você precisa adquirir esse livro, Escatologia. Não só esse livro, como os meus 20 livros, ó. Básico, 20 livros. Básico, médio, bacharel, 40 livros. Mestrado em teologia, 12 matérias e um livrão grande. Diploma de teologia e o canudo que você vai vir receber no dia, ó pessoal, canudo, ó, você vai receber o diploma, canudo, carteirinha, tá bom? Tudo isso aqui, ó. E para quem quiser e gosta do anel, tem aqui disponível, alfa e ômega, ó. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Vamos mostrar aqui, câmeras, mostra aqui, vamos lá. Olha, é aqui que eu leio, pessoal, ó. É aqui que eu leio. Ali a janela,
Aqui é o diploma. Aqui é os livros de teologia que eu sempre mostro para vocês. Aqui é a Bíblia, aqui é o anel. Ali é a janela, aqui é o meu escritório. Aí é o meu escritório. Aqui é a escola, a entrada. Vocês sobem a escada, aperta o interfone número 5, eu lhe atendo. E aqui é os livros para você adquirir que eu mando para a sua casa, tá bom? Pessoal, olha o canudo aí, pessoal, ó, coisa bonita, ó. Isso aí se formar, pessoal, fazer a formatura aqui na escola, ó. Eu vou te entregar o seu canudo, eu vou te entregar esse canudo aí, ó, junto com o seu diploma. Tá aí os livros. Quem quiser abrir um núcleo teológico, eu mando esses livros para a sua igreja, para você dá aula para eles. Quem quiser abrir uma escola, quem quiser comprar os livros, ó, aqui é eu, ó. E esse telefone aqui é o meu, você vai falar direto comigo, tá bom? Aí, ó. Me chama no WhatsApp.